Boa noite, meus caros irmãos. Damos início, nesse momento, à reunião de sábado sobre o estudo dos Evangelhos à luz da ciência espírita. Hoje, tratando de um assunto de uma gravidade extraordinária. É o anúncio a Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos cada um de nós a nossa mente e façamos nossas evocações e invocando os espíritos superiores a nos ajudarem em nome de Jesus. Jesus disse, porque onde se acham dois ou três congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu diria que, Senhor Jesus, se vos apraza a realização de nossos desejos, inclinamo-nos perante a Ti, diante de vossa infinita sabedoria, em todas as coisas que não nos é dado compreender e que sejam feitas segundo a sua vontade. E eu peço nesse momento ao Todo-Poderoso, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, que envie até a mim bons espíritos e a cada um de vocês que estão em vossas casas, em vossas residências, que entrem em comunhão com o mais alto. Porque hoje nós vamos falar de Maria. Mas afastai de nós também os espíritos malévolos que tentem lançar desunião entre nós e nossos pensamentos. Entremos em comunhão permanente com Jesus. E se porventura estiverem alguns denominados por sentimentos que não sejam do bem, que sejam abertos os olhos e que perdoai-lhes, como lhes perdoamos, se porventura trazem malévolas intenções. Eu peço especialmente a meu guia e mentor espiritual que me auxilie nesse momento. Ora, meus caros irmãos, falar sobre a Anunciação de Maria. Eu não poderia deixar de falar sobre isso sem antes, contudo, falar sobre um personagem extraordinário, que nos estudos da mediunidade nós chegamos a dizer como é que se dava o processo de materialização, de sintonias vibratórias, de espíritos superiores que se apresentavam em forma de luz. Quem anunciou a vinda de Jesus foi Gabriel. E eu não poderia deixar de, antes de falar sobre isso, tecer algumas considerações que em 2015 eu escrevi sobre o arcanjo Gabriel. E toda a sua legião de anjos de esperança. Eu tenho recebido pedidos os mais diversos de pessoas que estão com problemas aflitas, problemas de saúde na família e outros problemas maiores. E eu quero vos dizer aqui agora que o arcanjo Gabriel e o seu legião de anjos de esperança, sob o comando de Jesus, ele é quem vai nos ajudar. O dia dele é sexta-feira. Ele é um espírito puro, e isso eu fiz naquela época porque eu estava estudando detalhadamente os espíritos puros, como Kardec qualificou na questão 100 do Livro dos Espíritos. Ele é um espírito puro, o arcanjo Gabriel. O seu complemento divino é a esperança. A sua cor é a branca, por isso eu estou aqui também de roupa branca. São os anjos da esperança e também da anunciação. As suas qualidades
que podem ser amplificadas pela sua invocação são a pureza, integridade, esperança, perfeição, moralidade, lei divina, alegria, plenitude, diretriz para a sua vida espiritual que cada um possa pedir para ele, autodisciplina, seu desejo de conhecer Deus em ação pela natureza do seu corpo, mente e alma, e pela consciência da mão divina. É o arcanjo Gabriel. Cada um de nós pode invocá-lo e invocar todos sua legião de anjos da esperança para pedir diretriz para a nossa vida espiritual. Para que seja revelado o nosso plano e propósitos de vida. Façam isso com o arcanjo Gabriel, para nos ajudar a trazer felicidade e alegria, para estabelecer ordem e disciplina em nossa vida, para organizar nosso ambiente físico, mental e emocional e dar nova direção às nossas carreiras profissionais. Por fim, trazer pureza para o nosso corpo, mente e alma. Normalmente, os anjos comandados pelo arcanjo Gabriel são anjos guardiãos de artistas, de músicos, escultores, arquitetos, planificadores, projetistas e todos que os invoquem quando em aflição. Mas esquece de pedir ao arcanjo Gabriel e seus anjos de esperança que os ajudem. Não façam isso. Lembre-se dele. Em meus estudos bíblicos, eu descobri que no livro de Daniel, Gabriel ajuda o profeta Daniel a compreender as suas visões e dar-lhe sabedoria e compreensão. Em Lucas, no capítulo 2, versículo de 8 a 10 e 13 a 14, Gabriel anuncia a Maria que ela será mãe de Deus e também apareceu com suas hostes de luz aos pastores que estavam no campo para anunciar o nascimento de Jesus. Foi Gabriel. Estava no campo. Isso é uma curiosidade que eu precisava colocar. Observamos em nossos estudos que os muçulmanos creem que Gabriel instruiu os profetas e foi quem ditou o Corão a Maomé. Olha que interessante. Pouca gente sabe disso. Para os muçulmanos, Gabriel instruiu o profeta e foi quem ditou o Corão a Maomé. Sempre que estiver se sentindo desencorajado, meu irmão, meu amigo, aqueles que me pedem orientação, sempre que estiver se sentindo desencorajado, com medo do ridículo, com falta de recursos, com medo de se desempregar, com medo por qualquer motivo, de que assole uma doença na sua família, tudo isso você poderá pedir aos arcanjos, principalmente o Gabriel e os seus anjos da esperança, que eles têm que cumprir as suas obrigações diárias, até atingir a meta mais importante da vida deles, que é a nossa felicidade, mas nós temos que atingir a nossa também. Como nós queremos organizar a nossa vida, peçamos ao arcanjo Gabriel e aos anjos da esperança que ele comanda, que nos ajude a atingir as nossas metas mais importantes. Agora, eu vou orientá-los o seguinte: a melhor técnica para obter orientação dos anjos da esperança e direção, comandados por Gabriel, é pedir que transfiram informações para a sua mente enquanto estiver dormindo, como eu tenho falado nas reuniões da quarta-feira, e durante a emancipação da alma, durante o sono, quando eu falei sobre a projeção do nosso corpo astral. Nosso corpo se projeta no sono. Peçam orientação aos espíritos e os anjos da esperança, comandados pelo arcanjo Gabriel. Mas façam isso com muita fé. Eu pergunto, quantas vezes você despertou com a forte sensação de ter sido orientado durante o sono?
Mantenha sempre os pensamentos positivos que te deixaram e use-os. Serão muito úteis a ti, meu irmão, que está a me ouvir. Eu vou acrescentar que Gabriel e suas legiões de anjos de luz podem trabalhar junto com os serafins para ajudar todos nós a purificar nossa consciência. Nossos chakras, que nós vamos tratar com detalhes nas quartas-feiras, e nossa aura. E com isso, meus irmãos, eu, depois de elogiar, depois de trazer Gabriel para o nosso lado e seus arcanjos e seus anjos de luz, vamos iniciar como é que eles se materializou diante de Maria. E Lucas, no capítulo 1, versículo 26 e 38, diz o seguinte: no sexto mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel. Veja bem, foi enviado no sexto mês, por parte de Deus, o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Lembrem-se que eu falei da outra vez que existia a Judeia e a Galiléia, que eram separados. Eram separados e eu expliquei por quê. Há uma virgem prometida a um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Eu gostaria de, antes de dar continuidade a isso, explicar que em hebraico antigo, ou até hoje, a palavra virgem significa uma pessoa que é nova, uma jovem. Virgem é jovem. A comunicação do anjo a Maria ocorre 6 meses após a concepção de Isabel, que nós já falamos. O mensageiro é o mesmo que falou a Zacarias, isto é, Gabriel. No entanto, o fato de não ocorrer em Jerusalém, sim numa cidadezinha denominada da Galiléia, Nazaré, onde morava uma mocinha que estava noiva. A cidade de Nazaré, foi muita pesquisa que foi feita, mas a cidade de Nazaré só nos é conhecida através dessas citações do Evangelho, porque ela não tem nada, não existe nem no mapa. Nem no Velho Testamento, nem em nenhum autor profano aparece esse nome de Nazaré. Também não é, e não temos escrito em hebraico, mas apenas sua transcrição para o grego, com as 6 variantes. Eu vou explicar. Nazaré, Nazarete, com T mudo, Nazaré, com TH, Nazaré, Nazará, Nazarate e Nazará com TH, como eu disse antes. Lucas frisa com insistência que Maria não estava casada, era noiva, ou seja, prometida, que em grego significa oaristo, do verbo que tem o sentido de prometer em casamento ou contratar matrimônio. Maria estava contratada em matrimônio com José. Mas o matrimônio só se completava quando a noiva ia morar na casa do noivo, que então se tornava o seu marido. Tanto que Lucas dá a José o título de pai quando fala da apresentação de Jesus no templo. Lembram-se dessa passagem? Está em Lucas, capítulo 2, versículo 33, 41, 43 e 48. Nós ainda vamos chegar lá. Entre os judeus, porém, é bom que se frise, antes de nós adentrarmos ao ponto que eu vou falar logo a de seguir, que quando se contratava um casamento, a noiva era considerada ligada ao noivo de tal forma que um erro dela era catalogado como adultério. Isso está em Deuteronômio 22, versículo 23. Dentro da nossa concepção mística e da tradição, porque a tradição tem todas as histórias e os segredos da igreja,
Todo o nosso sistema terráqueo está constituído na base setenária. Tudo é sete. Não se trata de misticismo nem de cabalismo. É uma verificação fácil de fazer-se. 70 vezes 7, 7 vezes, 7 dias. Conhecendo os antigos esse fato, todos os acontecimentos e simbolismos eram baseados no número 7. Com o 7 era a etapa final, o penúltimo passo apresentava-se pelo número 6. Daí lermos no sexto mês. Isso significa que o símbolo que vai ser dado às pessoas que me ouvem exprime a penúltima etapa dessa fase de desenvolvimento. Nessa penúltima etapa, o discípulo acha-se preparado e o mestre aparece, o homem de Deus, Gabriel. Esse é o significado dele, o homem de Deus, a fim de anunciar-lhe a última etapa. O aparecimento do anjo ou o anunciador dá-se aonde? Na Galiléia, na Judéia, a região cercada do íntimo da criatura. Vou explicar que a Bíblia ela é o maior livro espírita que eu conheço por isso. Primeiro, materializações, etc. Depois, a fala é feita de forma que é difícil o entendimento, porque ela é muito simbólica. Vejam bem, o que significa esse simbolismo? Significa que essa região cercada no íntimo da criatura, com o nome de Nazaré, constitui um símbolo. Compreendemos-lo por não constar ter havido na época nenhuma cidade real com esse nome. A palavra Nazaré parece derivar-se do radical hebraico Nazir, que significa separado, consagrado, ligando-se ao nazireano instituído por Moisés. Está em Números, capítulo 6. Vemos, pois, que o mestre aparece no lugar separado da região cercada. Que lugar separado de região cercada é esse, meus irmãos? É o coração, falando através da voz silenciosa. Vemos, pois, que o mestre aparece no lugar separado da região cercada, ou seja, no coração, falando através de voz silenciosa. Olha, são infinitas vezes que se fala do coração. O coração em termos bíblicos, tudo. Até Jesus disse, amai a Deus de todo o vosso coração. Tudo é coração. O coração é exatamente a região cercada da Galiléia, que foi chamada de Nazaré. Anota o evangelista que a aparição se deu a uma virgem e que ela estava prometida a um homem. A intuição está sempre ligada ao intelecto, ou seja, a mulher está sempre ligada ao homem. Mulher, intuição, homem, intelecto. E, mormente, quando no caminho espiritual que nós estamos indo gradativamente, quase sempre se filia a uma pessoa humana, porque estamos encarnados, que a guia intelectualmente pela estrada da evolução, que é por isso que nós estamos evoluindo. O sentido da palavra José, as pessoas não sabem. Deus acrescenta, ou seja, Deus dá por acréscimo de misericórdia, coincide com o título Filho de Davi, já que Davi significa o amado. E nós explicamos na reunião passada o Criador, o Filho e o Espírito Santo. Daí compreendermos que o intelecto, quando se dedica às coisas divinas, aos estudos das realidades espirituais, se torna amado. E a ele Deus acrescenta sabedoria. Isso não por privilégios, mas por simples efeito de sintonia vibratória, como nós explicamos na quarta-feira. Se uma rádio é sintonizada em uma estação transmissora, recebe-lhe as ondas
não por predileção da estação, mas porque as condições de sintonia favorecem a receptividade. Foi o que aconteceu com Maria. Deus dá igualmente e infinitamente a todos nós, cada um recebe segundo sua capacidade. No oceano divino vaga um pequeno caiaque e um grande transatlântico. Tanto o pequeno caiaque como o grande transatlântico. Mas cada um mergulhado de acordo com o calado de sua quilha. Uns mais profundos, outros menores. A conversa de Gabriel com Maria, gente, difere da vida com Zacarias. Zacarias duvidou, lembre-se disso? Por isso que ele ficou mudo e surdo. Falava por gestos. E mesmo depois ele guardou o segredo, silêncio, da gravidez da mulher dele. Que não se sabe bem o parentesco, mas eu vou explicar. Com este, temos a apresentação do mestre, que fala ao intelecto, homem, suscitando dúvidas. Segunda característica própria do intelecto. O intelecto surge dúvidas o tempo todo. Com Maria temos diferente. Temos a representação do mestre que se dirige à intuição. E é aceito, porque a intuição sente a verdade da manifestação. Razão porque, inclusive, tem uma curiosidade aqui, rapidamente eu vou dizer, que no início os padres usavam aquelas batinas compridas, porque as mulheres tinham, sempre têm, mais intuição do que os homens. E as mulheres são mais sensíveis, daí terem mais médiuns, mulheres, do que médiuns, homens. Porque a sensibilidade feminina é tão grande. Mas a curiosidade é que eles, sabendo disso e vivendo isso, e fazendo a sua mediúnica nas caladas da noite, como eles faziam, quando conversou com Saulo de Tarso, lá como eu já falei, eles se vestiam com aquelas roupas compridas, aquelas batas, porque ali aproximava da intuição. É como se eles tivessem se vestido de uma bata completa feminina, que a mulher tinha que se cobrir toda. Mas era a intuição pura. No versículo 28, materializado, Gabriel aproxima-se dela e diz: alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Olha a expressão dele. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito após pensar: que saudação seria essa? Alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. A saudação desse anjo a Maria é concisa. A forma grega, como eu disse, na chamada, é alegra-te. É uma saudação. Os gregos auguram alegria, enquanto os orientais desejam a paz, que é o shalom. E os latinos, salve, ave. É assim que se dá. O perfeito grego indica a posse permanente, não transitória da graça. De perfeição de beleza, tanto física quanto moral. Assim, na saudação de Gabriel, em tom de vocativo, esse perfeito assume quase o papel de um adjetivo substantivo. Ó perfeitíssima, ó altamente favorecida, que a Vulgata depois interpretou como cheia de graça. Já como não tem correspondência entre as línguas, como foi que a Vulgata escreveu? Eu tenho uma Vulgata cheia de graça. Assim, um afirmativo, o Senhor está contigo, não se trata, como em Ruth, no livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 4, do desejo, que o Senhor esteja contigo. É diferente. O Senhor esteja contigo é uma coisa, mas de uma afirmação categórica a respeito do fato conhecido por Gabriel. Diferente. Maria perturba-se tanto pela presença do homem jovem ao seu lado. Gabriel devia apresentar uma extraordinária beleza, e é.
Quem tiver a oportunidade de um dia ver o arcanjo Gabriel materializado à sua frente, vai ver que é um jovem lindo. Mas pelas palavras de saudação proferida por ele, por aquele elogio inesperado por parte de um estranho. Para uma jovem como Maria, parecia estranho. Mas preste atenção no que nós falamos na quarta-feira e nas outras palestras. A mente transmite sempre com imensa alegria quando anuncia a presença divina dentro da criatura, dentro de cada um de nós. O Senhor é contigo. É diferente do Senhor esteja contigo. Vive dentro de ti. É a vida que pulsa em ti. Quando o homem ouve essas palavras silenciosas dentro do coração, invariavelmente se perturba. Que palavras estranhas são essas de dirigir a criatura tão cheia de defeitos como nós? Maria pensou a mesma coisa. Eu, cheia de defeitos? Como é que alguém fala uma coisa dessa? O Senhor é contigo. O Senhor está contigo. No versículo 30, nós vamos explicar. A voz íntima, no entanto, diz a todos nós: alegra-te, filho de Deus. Para cada um de nós somos filhos de Deus. É exaltamente favorecido pela divindade, pois Deus habita em ti. E Deus está em cada um de nós. E habita em cada um de nós. Por isso que Jesus disse: vós sois Deus, brilha a vossa luz. É o nosso Cristo interno que eu venho falando tanto. E no versículo 30 ele diz assim: não temais, Maria, pois conquistaste benevolência da parte de Deus. Eu vou explicar isso. E no 31 diz: e concederás em teu ventre e darás à luz um filho a quem chamarás Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Versículo 32. E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. O reino de Jesus não terá fim. Gabriel exorta Maria a não temer porque ela conquistou a benevolência de Deus. O anjo não se apresenta a Maria dando nome e posição como fez para Zacarias. Lembra-se disso que nós falamos? Zacarias duvidou e disse: não, eu sou Gabriel. Ao evangelista basta revelar que o mensageiro foi o mesmo nos dois casos. No caso de Lucas. Lucas só disse que foi o mesmo. Conquistar benevolência é a expressão muito usada no Velho Testamento, com as palavras achar graça. Em Gênesis 6, 8, versículo 8, em Êxodo 33, 12, em Juízes 6, 7. O anúncio da próxima maternidade de Maria é feito com expressões semelhantes às que foram ditas por outros espíritos. Para anunciar o nascimento de Ismael, por exemplo, em Gênesis 16, 11, os teólogos que me contestem, e de Sansão, em Juízes 13, versículos 3 a 5. Foram outros espíritos que deram essa notícia aos profetas na época do nascimento de Ismael e de Sansão. O nome que o anjo impõe é Jesus, que em hebraico é deixa-me ver como é que eu pronuncio em hebraico. Yeshua, que se abrevia de uma forma bem pequena como Jesus, que pode transliterar-se em Yahô salva, como eu já expliquei como é que é Yahô. Na previsão de Isaías, era lhe dado o nome de Imanuel. Vocês se lembram que Isaías previu o nascimento de Jesus e disse que nasceria um varão com o nome de Imael, que seria o Messias prometido, tal, etc. Jesus, diz o anjo, será grande, será chamado Filho do Altíssimo, título que era dado aos reis da antiguidade. Está no livro de Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 14, e na epístola, a primeira crônica, 22, versículo 1.
O menino receberá o reino de Davi, que se ocupará no futuro, e seu reino não terá fim. A palavra reino, nesse caso, tem o mesmo sentido do derivado latim, evo, ou seja, século, ou seja, vida. E era empregado naquela época no sentido lato do futuro e não do eterno. Eterno é o que não tem princípio nem fim. Eterno é Deus o Pai. Além disso, a segunda parte do versículo esclarece bem a ideia. Quando se diz, e seu reino não terá fim. Se a palavra grega ionas tivesse o sentido de eterno, não havia razão para a segunda parte do versículo, nem mesmo invocando essa técnica da repetição da poesia hebraica. É preciso estudar muito, teólogos, estudantes, estudiosos. Não basta só ler a Bíblia, estudar e tentar interpretar. A teologia é profunda, ela exige, inclusive, o conhecimento de grego, hebraico. Alguns teólogos sabem disso. Com Zacarias, o anjo se apresenta porque o intelecto quer saber de tudo, pede credenciais a ele, ao passo que com a intuição não repara no intermediário. Sente a verdade em suas palavras, não lhe interessando quem diz o quê, mas sim o que diz. Não está interessando quem a disse a Maria, está interessando a Maria o que ele disse a ela. A resposta do mestre à indagação aflita da criatura que humildemente se julga indigna de receber tão grande graça. Embora não duvide da própria graça, Maria não duvidou. Ela só se achou indigna. Vem trazer maior certeza da realidade, conquistar-se a benevolência por parte de Deus. Vai encarnar em ti, tu vai gerar o Filho do Altíssimo, como todos nós somos. Não é propriamente um merecimento, no sentido de haver a criatura dado algo mais que devia, com isso merecendo uma recompensa, ou comprando a benevolência. Maria não comprou benevolência nenhuma. Não. Trata-se de uma sintonia natural da criatura que lhe possibilita receber as emissões, a benevolência divina, dada a todos indistintamente, bons e maus, sábios e ignorantes, santos e criminosos. E essa sintonia é obtida pelo que a criatura é, pelo que você é, pelas suas atitudes, e não pelo que você sabe, não pelos títulos que você tem, nem pelo que você faz, mas pelo que você é, pelas suas atitudes de ética e de moral. Está sempre com sua mente voltada para o alto. Tendo conseguido essa sintonia, a criatura humana pode conceber em seu ventre, no caso Maria, ou seja, recebe em seu coração um filho, que é a sua salvação, Jesus. Por isso que nós dizemos, aceita Jesus em teu coração, te confessa Jesus. Muitas igrejas falam desta forma, e estão corretas quando falam assim. Se você não se confessar diante de Jesus, e aceitar Jesus em seu coração, você não vai nada, não tem nada. Ele é o Filho unigênito do Pai. E veja como ele foi anunciado. Esse nascimento é uma expressão que usamos por falta de outro vocábulo mais exato. Assim como ao nascer, veja, eu vou explicar por quê. Nascimento. Assim como ao nascer a criança aparece e é vista, tocada e sentida, embora não tenha começado a existir nesse momento, pois inclusive seu corpo já existia no ventre do Eu Supremo, de Deus, consiste apenas na verificação de nossa parte que ele existe. Realmente, ele já existia dentro de nós. Jesus Cristo, o Cristo de Deus já existia dentro de nós, mas ainda oculto e não sentido. Ao revelar-se e tornar-se sensível, nós dizemos que ele nasceu. Isto é, que se manifestou para nós e nós o descobrimos, dizemos que ele nasceu. Quando isso acontece, eu digo, Cristo nasceu em mim.
Eu nasci em Cristo, eu estou para Cristo e Cristo está para mim. Cristo dizia: eu e o Pai somos um, e nós temos que dizer: eu e Jesus somos um, porque nós e o Pai somos um. Ele mesmo disse que nós éramos um com o Pai. Mas esse eu supremo será grande e o Filho do Altíssimo, porque a centelha que emanou dele, do foco incriado, que é Deus, e terá por todo o resto de sua existência o trono de seu pai, o amado Davi. Deus, o amor, se manifesta como o verbo criador, o amante, e como o criador, o filho amado. Ora, o eu supremo, que nós falamos na reunião passada, que é a individualização de um raio divino, isto é, o Filho do Cristo, o amado, pode ser, por isso, chamado Filho do Amado ou Filho de Davi, que era o amado de Deus. Seu reino não terá fim sobre a casa de Jacó. Jacó, sabe o que significa Jacó? O que suplanta, o que segura pelo calcanhar. Exprime, então, a personalidade, que durante milênios suplanta a individualidade, abafando-a totalmente. Quando Jesus surge, ele assume o trono de Davi e reina sobre a casa de Jacó. Sem fim, isso é nunca mais a individualidade sofrerá o domínio da personalidade. Psicólogos me atendem para isso. No 34, versículo, então Maria pergunta: como será isso, uma vez que não conheço o homem? Eu vou explicar. Respondeu-lhe o anjo, no 35, um Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso nascituro será chamado Santo, Filho de Deus. Isabel, tua parenta, porque a gente não sabe qual o grau de parentesco, também ela concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril. Isso Gabriel dizendo a Maria. Porque vindo de Deus nada será impossível. Isso disse Lucas e eu estou dizendo agora para cada um de nós. Vindo de Deus nada será impossível. Por isso que eu digo, entregue a Deus, peça a Deus. Mas faça isso com todo o seu coração. Jesus nos ensinou isso. E disse Maria: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se, desmaterializou-se, foi embora. Vamos explicar isso? A pergunta de Maria difere da de Zacarias. Como eu disse, Zacarias duvidou. Maria não. O sacerdote pergunta: como saberei que isso é verdade? O que exprime dúvida a respeito das afirmativas de Gabriel. Maria indaga: como se dará isso se não conheço o homem? O que constitui um pedido de explicação. Ela crê verdadeiras palavras, mas deseja saber o modo de agir para resolver o caso. Conhecer homem ou mulher é um eufemismo usado entre os judeus para designar relações sexuais. Empregando-se o vocabulário, Maria, jovem noiva, não tinha ainda, por isso usa o presente no indicativo. Não tem um comércio sexual. E Gabriel parece esclarecer que a concepção deverá dar de imediato, sem esperar que o casamento se realize. Ela teria que ter algo com José, fora das normas judaicas de que ela teria que ir morar com ele, para ser considerada esposa. O anjo explica que ela concederá um Espírito Santo, ou seja, já santificado. Em grego, aqui também não aparece o artigo, denotando a indeterminação. Se lembram que eu falei sobre o problema da indeterminação do um Espírito ou Espírito?
um Espírito Santo. Esse Espírito santificado descerá sobre ela no momento da sua concepção. E acrescenta que a força ou poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Parece uma alusão clara para mim, como estudante de teologia, como pesquisador, que aclara a Shekinah da mística judaica aí. Nesses casos, qualquer contato sexual, mesmo fora do casamento, será abençoado. Neste caso. Porque o Gabriel assim o fez. Porque Deus assim determinou que o contato de Maria com José era abençoado. Deus não está sujeito às leis humanas, gente. Nem na sociedade, nem nos estados. O casamento é um ato instituído pelo homem, a fim de evitar abusos e manter organizada a humanidade. Só isso. Mas Deus simplesmente criou as plantas, os animais e os homens dotados de sexo para que se unissem produzindo filhos, a fim de que a sua obra não perecesse. Qualquer restrição é humana e não divina. No caso em apreço, isso está mais do que claro. Eu não podia ser mais claro do que eu fui. Tanto assim, que mesmo fora do casamento, Maria receberá em seu ventre, fora do casamento, dentro daquele sistema judaico, e morar na casa de, no seu ventre, um Espírito Santo, que será chamado Filho de Deus. E logo a seguir acrescenta, a título de comprovação, que Isabel, parenta de Maria, não se sabe qual o grau de parentesco, também terá um filho, apesar da idade e de ter sido estéril, já estando no 6º mês de gravidez. E diz mais o Gabriel, vindo de Deus nada é impossível. A expressão do texto original, nenhuma palavra, é o equivalente do hebraico, dabar, que tem muitas vezes o sentido de coisa. Nenhuma coisa é o mesmo que nada. A resposta de Maria é uma aceitação plena, conformação total. Eis a escrava ao Senhor. E mais, faça-se em mim conforme diz. A expressão faça-se é muito mais forte do que é usado no Pai Nosso. Eu vou explicar por quê. Neste, exprime-se o desejo de se faça, mas deixando livre quando a época em que se realize. No caso presente, o faça-se de Maria expressa-se o desejo e quase a ordem que se faça já. Ou seja, ela teria que fazer já. Ela não teria que esperar o período de casamento. Tanto que, pelas leis judaicas, Jesus nasceu em março. E que, no período em que estivessem juntos, a mulher grávida, o marido se afastaria, e nós vamos chegar lá, o tempo que José ficou afastado de Maria, enquanto ela estava grávida de Jesus. Cumprida a missão, o anjo retirou-se. Eu vou explicar o que é isso para nós aqui. Meus irmãos, a própria intuição, sobretudo levada pelo intelecto, supõe e deseja que alguém lhe dê a iniciação. Espera o milagre, certa de que o grande encontro se realizará por meio de uma palavra mágica ou de um gesto cabalístico, como um rito exótico. Essa é a estranheza manifestada por Maria, simbolizando a intuição. Maria simboliza a intuição quando diz que não conhece homem, que não está em contato com um iniciado ou um adepto. O homem de Deus, Gabriel, que é o homem de Deus, esclarece que não é disso que se trata. Não há homem que possa resolver esse caso. Não tem lei, não adianta que só casa depois que for morar junto. Não, vocês têm que fazer isso agora. É uma determinação divina. O Espírito Santo que está dentro dela, o Senhor é contigo. Nosso o Senhor é contigo, é que se manifestará, e ela será envolvida por sua sombra. Trata-se da Shekinah, tão conhecida pela mística judaica.
teólogos que não estudam a mística judaica estão precisando ler um pouco mais sobre a mística judaica. Todas as experiências do encontro com o Eu Supremo, segundo o testemunho dos que o conseguiram, em qualquer das correntes religiosas que eu pesquisei, tem um ponto em comum. A criatura se sente envolvida por uma intensa luminosidade que é comparada a um relâmpago, a um incêndio, enquanto ela mesma se expande ao infinito, mergulhando e desfazendo-se na luz. O mergulho na luz é a descida da Shekinah. Aqui cabe só um breve relato. Eu tinha 8 anos, morava numa cidade do interior. No quintal da minha casa não tinha poste, não tinha luz, não tinha nada. E eu, 8 anos de idade, saí de casa, eu não sei o que aconteceu, eu estava falando com a minha mãe alguma coisa, e de repente me veio uma bola de fogo enorme, imensa, que me cobriu todo, e eu saí correndo, desesperado, para dentro de casa e voltei, e só vi aquela fumaça etérea indo embora. Eu disse, Deus, o que é isso? Aí chamei minha mãe para ver. Foi o primeiro fenômeno mediúnico que aconteceu comigo aos 8 anos de idade. Eu raramente conto isso. Raramente. Se eu guardo como se fosse uma coisa muito pessoal minha. Por que esse fogo, essa bola de fogo, dessa forma? Por essa razão, o homem novo, que daí nasce, é chamado de santo, filho de Deus. Para incentivá-la a dar o último passo, Gabriel cita-lhe o exemplo de Isabel, sua parenta, ou seja, de todos os seres parentes nossos que atingiram o grau de adoradores de Deus, Elisheba, como dizem em hebraico, que se encontra no mesmo ponto evolutivo, no penúltimo grau, no 6º mês, aguardando a iluminação, embora dessa ninguém mais esperasse nada, pois não era julgada capaz de consegui-lo. Após tantos anos, ela conseguiu. Após tantas tentativas infrutíferas, em função da sua esterilidade, ela não conseguia. Tá? E como coroamento conclui, nada é impossível a Deus. Nada, gente, nada. Por isso eles peçam a Deus, mas peçam com fé. O problema todo é a fé. Nós não temos uma fé suficiente para conseguir o nosso desejo. Vencida e convencida, Maria submete-se com a máxima humildade à vontade divina. A humildade real na qual a criatura se entrega qual escrava para obedecer em tudo e sempre, sem reconhecer nenhum direito para si. É o caminho único que leva ao encontro com o eu profundo. Os psicólogos agora me entenderam. Mas essa humildade precisa querer que se realize o ato. Precisa entregar-se total e plenamente, sem condições nem reservas, que foi o que Maria fez. Por isso que ela disse que era escrava. Isso porque, embora sendo como é a causa de tudo, Deus é a humildade máxima. Jamais se mostra, jamais assina suas obras, jamais pede retribuição de nenhum dos benefícios prestados, e sua vida toda se resume em servir a todos, dando tudo de graça, sem distinção alguma de pessoa. Não foi isso que Jesus fez? Dai de graça o que de graça recebeste. Por isso, quando uma criatura atinge o grau de perfeita humildade, encontra Deus em si, por sintonia vibratória, e passa a viver um com Deus. Estamos um pouco longe disso, né, meus irmãos? Maria não. Maria conseguiu. Isso mesmo ocorreu com Maria no momento em que se conformou plenamente com a vontade do Pai, aniquilando a sua vontade pequenina, anulando a sua personalidade. Nesse momento, concebeu Jesus, encontrou dentro de si, em seu coração, o Filho de Deus, o Cristo,
que nasceu virginalmente, ou seja, sem obra nem intervenção do homem. É o nascimento do Cristo interno de cada um de nós. Precisamos de quem para isso? De nossa aceitação plena, de nosso testemunho, de nossa confissão ao Senhor, de nossa confissão a Deus. Esse o sublime simbolismo que aprendemos desse trecho de Lucas, deduzindo dos fatos reais acontecidos que ocorreram na Palestina há quase 2000 anos, meus irmãos. Lições de inestimável valor para nosso aprendizado. Olha quanta coisa nós aprendemos hoje. Mas as quartas-feiras estão nos ajudando, porque houve, nesse caso, a materialização de um anjo. Na realidade, o chefe de todos os anjos da esperança de. Vocês se recordam que uma vez eu falei que Jesus disse na Bíblia, está bem claro, se eu quiser, eu peço ao meu Pai, ele me mandará uma 12 legiões de anjos? Gabriel é chefe de uma delas. São 7 arcanjos. Vejam lá em Apocalipse, são 7 arcanjos. Cada arcanjo desses tem uma legião de anjos sob seu comando. Espíritos puros, que na escala de Kardec está lá como espírito puro. E eu já fiz um trabalho enorme sobre isso, divulguei, inclusive, publiquei. Naturalmente que poucas pessoas que têm algum interesse nessa matéria leram, mas muita gente com interesse na matéria leu. Então sabe o que é o espírito puro, do espírito impuro, das escalas que nós temos que seguir, evoluir. E hoje eu dei para vocês como atingir isso, como você chegar ao seu Cristo interior, como fazer ele nascer em você, meus irmãos. E sendo assim, eu quero agradecer aos bons espíritos que vieram comunicar-se comigo hoje e com vocês hoje, e pedir que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo e fazendo nascer o Cristo que está dentro do coração de cada um de nós. Desejo que essas lições sejam proveitosas, meus irmãos, para os espíritos sofredores que estavam aqui me ouvindo, que vieram ouvir a palavra, porque hoje foi, na realidade, uma reunião doutrinária. Os sofredores, os ignorantes, os viciosos, que puderam assistir a essa breve reunião e que até pela transcomunicação instrumental estão me ouvindo agora nesse momento. E para os quais suplicamos sempre, sempre e eternamente, meus irmãos, a misericórdia de Deus. Uma boa noite. Amém. E muito obrigado pela atenção. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.